vamos à entrevista de Maria Tereza Cruz. Muito mais do que aquela frase bastante clichê, bem desgastada, de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, que até guarda um certo sentido, por isso mesmo eu gosto de dizer que a fotografia é o registro de um instante. O fotojornalismo faz exatamente isso. Conta histórias através desses instantes, testemunha a história. É sobre esse olhar, narrativas e realidades que eu vou conversar a partir de agora com o repórter fotográfico soteropolitano Jorge Araújo. Atuou na Folha de São Paulo por mais de 30 anos, esteve em 4 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, conquistou diversos prêmios, entre eles o Prêmio ESSO de 79 com a fotografia da manifestação pela anistia na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Venceu 5 prêmios Vladimir Herzog, que é um dos principais prêmios de direitos humanos do Brasil, integra a coleção MASP Pirelli e já realizou exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. Dou meu bom dia a você. Como vai, Jorge Araújo? Obrigada pela presença. Bom dia a todos que nos vê. É muito legal essa história, quer dizer, tem esse currículo que você fala aí, tem isso é, na verdade, é só um currículo, mas, na verdade, eu desgastei o meu joelho para conseguir esse currículo, não é? E quando você fala na questão do registro, eu vou além, eu falo que a gente fala com os olhos e faz discursos em silêncio, em algum momento que fica ali as pessoas que entendem ler a imagem, né? Escrevendo com luz, como se escreve com texto, para dar esse casamento perfeito entre o texto e a imagem. Isso é bem o fotojornalismo de raiz, né? Que eu faço parte com toda a vontade de dizer, fotojornalista de raiz, como existem muitos, né? Foram tantos anos aí contando história, como humilde historiador, desde direta já, constituinte. Ontem eu estava olhando no meu quadro de credencial, tinha lá constituinte, eu estava lá onde que estão querendo derrubar agora, uma coisa que eu fiquei horas naquele congresso, onde o doutor Ulisses suspendeu aquela Constituição, e algum capitãozinho aí que é tentando derrubar, chutar isso, enfim. Foi uma longa história onde que, na questão política, na questão social, na questão de meio ambiente, onde eu passei quase 5 anos fazendo uma dupla com o repórter Fernando Gabeira, pela Folha, quando era repórter, a gente, dentro dessa Amazônia toda, contando essas histórias, já havia, evidentemente, devastação, né, mas não era tanto como hoje, enfim. Andei por esse país afora com Ricardo Couto, outro grande repórter, que a gente fez tudo. Imagina o que se pode falar de Brasil, de pegar um carro no Nordeste e sair andando procurando pauta. Isso era o jornalismo de raiz, jornalismo que o repórter vai buscar a pauta em loco. O repórter vai parando. O Ricardo Couto gostava de sentar numa caixa de engraxate e fazer uma reunião de pauta com o engraxate. E dali talvez saía uma matéria. E saía muitas matérias. É aquilo de lugar de repórter é na rua, como diz a frase do próprio Ricardo Couto. E também, lá fora, eu viajei o planeta, também com essa questão de política, com o grande Clóvis Rossi, que eu acho que era a dupla que a gente se olhava em todos os momentos. A gente fez de política, fez até Olimpíada junto com o Clóvis Rossi, e fiz também Copa do Mundo com o Ricardo Couto, enfim. Com esse mesmo Ricordo, a gente tem um livro de Uma Ferida Aberta na Selva, chamado Serra Pelada, esse livro do Ricardo Couto, que fizemos matérias que era lindo quando as pessoas liam o jornal, esperavam na banca. Eram matérias em série. Todos os domingos saía um caderno sobre Serra Pelada, parida por mim e pelo Ricardo Couto. Então, era assim, era um jornalismo romântico, eu não sei se as pessoas tinham tempo de ler, né? De degustar um texto de Ricardo Couto. É tudo 140 né? caracteres. Que tem altares em todas as universidades, né? Então, eu acho que, por isso que eu falo, tudo que tem uma raiz, eu acho que hoje o nosso jornalismo, né, que as pessoas hoje estão acabando, estão tentando nos derrubar, né, em todos os sentidos, com esse novo modelo
de notícias que vem aí, que se joga 1 trilhão de lixo e 1 grama de informação nas redes sociais. Então, esse jornalismo de raiz é o que nós fazíamos na época, né? E com todas esse elenco de pessoas que eu viajei, até com Carlos Heitor Coni. Tive momentos de viajar, ficar 1 mês com o Carlos Heitor Coni, né? Contando uma história, tecendo todo o Mediterrâneo, né? E parando nas ilhas e fazendo umas histórias. Então, essas pessoas, né, que eu relato, que eu tenho orgulho, né? E todos os pequenos e médios repórteres que chegavam, os meninos que chegavam da faculdade, que a gente adotava, assim. Enfim, foi muito grandioso esses 30 ou 40 anos de profissão, onde eu sinto saudade, evidentemente, mas quando eu abro meu site agora e vejo o planeta no meu site, eu me coloco no olhar daquele fotógrafo que está produzindo aquilo, mas produzindo aquilo para uma imagem de assessoria de imprensa, mas ele deixa escapar grandes imagens ali que você leva para o nosso site, para as pessoas degustarem de graça, sem pagar absolutamente nada, e já estamos carregando isso há 8 anos, com mais de 10 mil assinantes no Brasil e no mundo. Nós temos assinantes lá de toda parte do planeta que você imaginar. A gente, é claro que não é o Jorge que está dizendo, mas o Google Analytics te mostra onde quantas imagens foram baixadas naquele dia nos Estados Unidos, na Europa, lá embaixo, em todos os cantos do planeta, tem pessoas que vêm aqui nessa fonte do Fotos Públicas, porque a gente tem uma coisa diariamente, não é assim, vai lá no Fotos Públicas. Não, ele tem exatamente um banco de imagem com quase 1 milhão de imagens, que ninguém guarda essas imagens, nós guardamos aqui. Você tem as Copas do Mundo, você tem, de repente, as torres gêmeas caídas, implodidas, fumaçando. Se as pessoas vão comprar isso numa agência tradicional, vão pagar $500. Vai no Fotos Públicas, faz lá o seu login e pode baixar essas imagens, né? Para quem não conhece, isso que o Jorge está falando, Fotos Públicas, era, na verdade, o tema do início da conversa, porque eu conheci o Fotos Públicas não tem muito tempo. E eu achei absolutamente genial, porque eu sou uma pessoa que, dentro do jornalismo, trabalho com direitos humanos e milito muito pelo acesso à informação. E eu acho que o Fotos Públicas faz exatamente isso, né? É isso que você falou, você torna acessível essas histórias do mundo. Então, eu achei genial a iniciativa e vi recentemente que você publicou, assinado por você, algumas imagens da pandemia. E aí eu queria saber o que você andou vendo aí nesse período de pandemia que está longe de terminar, né? Já estamos agora iniciando o rebote da primeira onda, mas vi imagens, especialmente na região central de São Paulo, com população vulnerável, pessoas em situação de rua. Queria que você contasse o que você anda fotografando para a gente. O que eu faço, tudo olhando pela janela, tanto é que tinha o tempo, pela minha janela. Pela minha janela da minha casa, que eu moro numa casa, tem tem uns prédios, assim, pessoas só progressistas, que as panelas comem na hora que tem que comer certo, a panela na janela. E isso é feito da minha janela. As pessoas ali, silhueta para não identificar as pessoas, acho que a gente tem que ter esse cuidado. Então, tudo da minha janela, nesse momento dessa crise sanitária, porque eu faço também parte do grupo chamado Grupo de Risco, né? Então, aí eu tenho um filho de 8 anos, o Jorge Araújo Corma, que ele também está preso. Então, eu pego o meu carro e vou dar uma volta na cidade e começo a olhar pela minha janela e começo a ver. Eu gostaria que estava com o pé no asfalto, de ver o que está acontecendo nessa cidade, né? A última vez que eu fiz, 5 dias depois da eleição, onde o Palanques falou-se tudo, e as pessoas continuam jogadas ali, porque o prefeito não vai tomar posse, ele já está empossado. Enfim, todas essas coisas, as minhas perguntas com isso. Eu vou deixar lá para o dia 1º de janeiro. Não, tem que fazer agora, tem que ser agora. A proposta tem que ser agora. O que aconteceu anteontem na Cracolândia, vamos varrer a Cracolândia, vamos acabar com a Cracolândia. Aí joga-se bomba lá, espanta as pessoas vão para outro lugar, joga-se bomba lá, e aí acontece o seguinte, irrita aqueles meninos que
que é uma questão totalmente sanitária, que é uma questão de saúde, não uma questão de bombas. Cada bomba daquela custa R$ 800 e se joga bomba nas pessoas. Eles querem limpar aquela área. Então, enfim, essas coisas que o Jorge gostaria de estar ali tentando contar esses dois lados da coisa. Sempre tem, no jornalismo, você tem que buscar os dois lados, onde começou e como terminou. Então, é isso. Quando eu faço as minhas saídas via janela do carro, né, que eu começo ali, paro, olho, falo, nossa, ali, quer dizer, a pauta ela está com você, é um silêncio, né, que você vai buscar aquilo, mas ela tem um discurso ali para alguém, você envia aquilo para alguém, mostra para a sociedade mostrar que aquilo ela está vendo, mas tem que jogar aquilo para alguém, bota lá na conta de alguém. Enfim, nessa pandemia, foi isso que aconteceu. Eu não saí exatamente para lugar nenhum, mas eu fui no Ibirapuera, fiquei num lugar totalmente isolado, levei meu filho para dar um respiro no verde um pouco, num lugar onde não passava muita gente, e eu tenho uma câmera fantástica com um objetivo de 400 milímetros, você vai buscar muito longe, você não precisa se aproximar das pessoas. Ali a pauta estava de cada 10 pessoas, 9 estavam sem máscara. Então, tudo na cabeça do jornalista, ele acha, com o olhar sem a câmera, a pauta já. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui brincando com meu filho, mas estou vendo uma coisa ali que ninguém está vendo. Mas eu estou vendo, mas eu vou mostrar isso para as pessoas. E todo mundo ligou o F e não está acreditando nas coisas que estão por ali, né? Que está por vir ainda. Não acabou, minha gente, né? Agora, aí, por outro lado, tem essa questão da vacina. Quando você fala nisso, e a gente busca isso, quando você entra no política pública, você vê na Espanha as pessoas, você vê em toda a Europa, nos Estados Unidos, a gente contando como é que estão lá fora. A gente não fica numa coisa só no nosso mundinho, que já é um absurdo com toda essa pandemia que está na casa da Maria Joana, casa da Maria Joana, que é o Ministério da Saúde, né? Ali é a casa da Maria Joana. A gente vê que ali de manhã fala uma coisa, de tarde fala outra. Então, a gente conta isso que está acontecendo no Peru, no Chile, evidentemente, todas essas coisas que estão com relação às crises sanitárias, as pessoas acham exatamente, voltando para fotos públicas. Está no nosso quadrinho ali, não é foto antiga, é foto de hoje, né? Você tem o que estiver acontecendo no mundo, você está ali. Se explodiu em Beirute aquela coisa, minutos depois a gente vai buscar nessas imagens no Ministério da Defesa lá, a gente rata e acha essas imagens que são imagens públicas, né? Enfim, sim. E a gente deixa para os nossos assinantes ali, né? É uma agência que algumas agências internacionais torcem o nariz para a gente, porque eles têm assinantes que paga, cada grande empresa paga pequenos $5.000 por mês para ter lá um pacote de fotografia. E você vê quem que entra na gente, você entra CNN, você entra Folha, Veja, todo mundo é assinante do Fotos Públicas, né? E agora uma coisa que eu vou dizer é o seguinte: no início a gente teve patrocínio, hoje não, a gente está com o chapéu na mão para que mantenha essa coisa. E é uma cultura do povo brasileiro não doar, assim, não importa quanto seja, mas para manter. E nós pagamos quase $1.000 para manter isso num site lá fora, que é um site muito pesado, onde você tem um banco de imagens muito pesado. Então, o que nós precisamos hoje é as pessoas olhar ali, olha, doe alguma coisa, não importa, mas as pessoas vão lá, baixam as fotos, resolvi minha questão, tchau, amanhã eu volto aqui e faço a mesma coisa. Então, é um pedido que a gente faz, e o pedido está explícito também no nosso site, né, para que continuamos com o nosso, porque aquele banco de dados não é do Jorge, não é do Stucker, não é do Paulo Pinto, que é quem, na verdade, os editores Jorge Araújo e Paulo Pinto, que edita esse. Mas tem ali várias pessoas em volta são acho que 9 sócios, né? Que nós malucos, que sócio que não ganha nada, na verdade, evidentemente não é. Enfim, mas a gente apostou e vem apostando nisso. No começo foi muito bom, a gente tinha patrocínio e depois foi caindo e jogou na nossa mão. E a gente está tentando arrastar esse site para uma coisa assim, um coletivo que as pessoas ajudaram as pessoas a editar, a contar suas histórias, que não é nada fake news ali, minha gente.
Sim, com certeza. Vamos colaborar com coisa boa. É exatamente isso, porque de fake news estamos fartos. Eu queria. Bom, Jorge, Sim. você fez muita coisa, mas eu queria, porque eu amo futebol, eu queria falar um pouco da trajetória sua nas Copas, porque você esteve em Copas 78, 82, 86 e 98, é isso? Sim. É, né? A última Então, foi, a você última não foi a vi... França. então, você não viu o Brasil ser campeão, porém passou por pelo menos duas delas emblemáticas, né? 86, que era a seleção prometida, que acabou não sendo, né? Não acontecendo, e 98, que o Ronaldão, né? Na época, Ronaldinho, que virou o Ronaldão, passou mal e entregou o título para a França, né? Teve toda aquela polêmica. Queria que você contasse dessas experiências. Qual que foi a mais marcante dessas quatro Copas? Bom, são duas, quer dizer, me chamava de pé frio, né? Pé frio, É. porque eu nunca vi ninguém levantar uma taça. Mas para o jornalismo é bom, as polêmicas que virão depois são melhor do que a taça. A taça termina a história ali, né? E quando não tem, para o jornalismo fica muito mais, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Foi 82 com aquele time mágico, né, com Zico, Sócrates, Falcão, tudo aquilo. Eu estava no Sarriá, naquele jogo Brasil-Itália, que morreu Paulo Rossi agora, que eu fotografei muitos gols dele correndo e o Júnior sentado no chão. As pessoas não sabiam o que tinha acontecido naquele dia, naquele péssimo dia do Brasil, que eram os Globetrotters do futebol mundial, que já estava exatamente com meia taça na mão, meia copa na mão, pelo jogo de futebol que estava fazendo, né? Esse foi a Copa na Espanha e depois na França, né? Com a história do Ronaldo Fenômeno, né? Que teve um chilique antes do jogo, em que ia entrar outro, o Edmundo, e a gente recebeu lá, porque a gente recebe antes o time que vai jogar, todos os fotojornalistas, os jornalistas não ficam dentro de campo, mas se distribui ali. A gente via a escalação dos dois times para depois identificar as fotos pelo número de alguns jogadores do time adversário. E o Ronaldo estava ali, depois não estava mais, enfim. Aí ficou todo mundo com uma grande interrogação na cabeça, onde que eles iam colocar o Ronaldo e depois aparecer Edmundo, né? Aí o que aconteceu, morreu, o que aconteceu, fica ali as perguntas nossas, ali no corredor, que só faltou a vez em campo, e aí o que aconteceu, né? Quer dizer, que na verdade o Ronaldo era grande estrela, né? Era grande estrela, né? E depois voltou o Ronaldo e jogou alguns minutos, não foi isso? Foi. Jogou alguns minutos. O primeiro lance foi aquele que ele entra com o goleiro e dá aquele salto enorme. Essa foto é maravilhosa, ele voando o goleiro por baixo, depois os dois caídos. Então, ali o jogo estava começando. Depois você vê, tem uma foto que eu fiz que nos 2-0 2-0 da França, o desânimo, onde está o Ronaldo, que vai colocar a bola no meio do campo para sair a bola, mas você via nas expressões daqueles jogadores, porque, na verdade, quando você vai contar a história, não é o lancinho que interessa a história do jogo. Não é o lancinho que a televisão já mostrar, que já viram. O fotojornalista tem que encontrar algo que conte o que a televisão não mostrou. E quem trabalhava com essa cabeça na época, as pessoas essa linhagem de fotojornalista de raiz sempre enxergava dessa maneira. Vou fazer o que a televisão não está mostrando. Enfim, é uma coisa que, de repente, o lance na Copa de 86 do Sócrates com aquelas pedindo democracia, pedindo justiça, depois foi proibido pela CBF, quando ele entrava em campo, ele botava a bandeira escrito ali alguma coisa política, né? Que interessava para o Jorge e para alguns fotojornalistas aquilo, o que estava dizendo o Sócrates com aquilo. Era muito mais profundo do que um gol, porque o Brasil vivia no momento que precisava também dessa questão. E também, acho que foi no Olimpíadas, que foi na Geórgia e Atlanta, onde abria-se uma faixa pedindo o impeachment do Collor. E estava um Nossa. jogo, acho que com Hortência e tudo, mas
a seleção de basquete não chegava a lugar nenhum, mas tinha que cumprir aquela pauta de estar lá. Mas o importante mesmo era a faixa que se abria e fechava, porque não pode, em Olimpíadas, ninguém pode trazer nenhuma faixa política. Tinha os caras abriam rapidamente e fechavam. Poucos fotógrafos viram, abriram umas 5 ou 6 vezes, né? Aí as pessoas, mas o que o Jorge está fotografando? Alguns fotógrafos brasileiros ficavam ali olhando para lá, a hora da faixa abrir e o jogo comendo aqui. E alguns fotógrafos, o que aqueles caras estão olhando lá? Eles olhavam para a plateia e não tinha nada, porque essa faixa abria, impeachment de cola já, e fechava. Mas assim, coisa de segundo, era segundo. E o jogo, ninguém viu o jogo, e a capa dos jornais do Brasil era isso, né? Era essa coisa, a grande fotografia, né? O impeachment pedindo uma Olimpíada, onde que o planeta está com as câmeras do lado. Não sei se algumas câmeras do sistema das Olimpíadas viram isso, que era um jogo, não era um jogo. Era um jogo bobo, um jogo que estava decidindo lá quem ficava em 15º lugar, não tem medalha nisso. Então, esse olhar nossa, que contou muitas histórias, assim, como testemunho ocular mesmo, mas buscando exatamente o que a televisão não mostrou, que eu acabei de narrar agora. Assim. Vamos buscar... todo mundo entra no campo preocupado com isso. Você escaneia e vê se tem alguma coisa naquele estádio novo. Você acaba achando com aquela tão objetiva. Você vê 1000 coisas, você vê expressões, você vê choro, você vê alegria, você vê... E, às vezes, a notícia não está nas 4 linhas, ela está fora das 4 linhas, ela pode estar lá fora antes de chegar e na saída. Então, nunca chegar antes e sair muito depois. Esse é o papel do jornalismo, porque Esta é a Rádio Brasil Atual.